Fala, sociedade protetora, tudo bem com vocês? Meu nome é Eli Giovanni, estou como conselheiro tutelar de Nilópolis, na Baixada Fluminense, regional Baixada Fluminense. Quero saudar a todos e todas para o nosso Fala ACETERJ. Nosso sexto episódio vem trazendo uma temática que é de grande valia, que é de grande importância para nós que somos conselheiros tutelares e para toda a rede de proteção, que é a saúde mental. Então, hoje nós vamos falar sobre o direito à saúde mental de crianças e adolescentes, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir nossas mentes. Acabou o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização, né, pela busca de tratamento da saúde mental, visibilização da saúde mental, porém, a nossa luta em defesa dos direitos da infância continua. E hoje eu trago para vocês, a CETERJ traz para vocês um convidado muito especial, né? Ele que é psicólogo clínico, ele é pós-graduado em neurociências, com ênfase no autismo, é pós-graduado também em terapia cognitivo-comportamental, é ex-conselheiro tutelar de Vassouras, né? Ele esteve por 2 mandatos e também já foi vice-presidente da CETERJ. Então, gente, está tudo em casa. Vem para cá, Carlos Alberto Lima. Tudo bem, Carlos? Beleza? Opa, beleza, Eli? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Que bom, Carlos. Que bom estar com você também. É um assunto muito interessante falar sobre saúde mental. Eu já quero que você fale um pouquinho da tua experiência também como conselheiro tutelar, né? E também como psicólogo. A gente entende que quando a gente é conselheiro tutelar, o nosso olhar ele fica totalmente já é voltado para criança e adolescente, né? Mas o nosso olhar muda. E aí eu quero saber de você, as pessoas que estão aqui também, o que mudou no seu olhar sobre a saúde mental de crianças e adolescentes depois de viver a realidade no conselho tutelar? Pode falar para a gente um pouquinho, por favor? Bom, quando a gente chega ao conselho tutelar, na realidade, ninguém se programa, eu vou conhecer, né? Pelo menos na minha época, comigo aconteceu isso. Eu não me programei para ser conselheiro tutelar, não me programei para disputar uma eleição, eu não me programei para nada disso, apenas alguém chegou para mim e falou, você tem perfil para conselheiro. Eu falei, mas o que é isso? O que é conselho tutelar? Isso em 2013. E aí eu acabei indo estudar um pouquinho, fiz a prova, passei, consegui ser eleito. Só que eu, né, no caso, eu entrei com uma visão assim, eu ainda não era psicólogo, ainda não era graduado. Mas eu já tinha uma vivência, né? Já tinha uma história de vida, né? Uma vivência dentro da área de dependência química, né? Fazendo palestras, com alguns projetos em escolas, né? Eu acho que isso também me levantou um pouco nessa questão da eleição, né? As pessoas entenderam isso. Mas a gente vem com... Como é que eu vou te dizer? Mas parece que a gente vem com uma ideia formada de que é uma criança mal criada, do que é uma criança irritante, do que é uma criança mal educada, do que é um aborrecente, né? E a gente vem com essa ideia formada. Quando você chega ao conselho tutelar, que você adentra ao conselho tutelar, e você cai de paraquedas num lugar que você também não sabe nada. E com 1 mês ou 2 meses, se eu não me engano, eu fui participar do primeiro fórum que eu tive na minha vida, que foi em Paraty, da CETERJ. E eu saí de lá, assim, com 3 dias maravilhosos, de um conhecimento riquíssimo, de conhecendo pessoas que já estavam em algum tempo, né, no conselho, trocando ideia. E eu já saí de lá com a ideia de entrar para a sociedade, já me associei, né? Já consegui ser vice-coordenador regional, e aí fui me inteirando. Então, quando você entra no conselho,
a tua visão muda. Parece que tira a venda dos olhos e você tem uma visão mais ampla do que é a criança e adolescente. De quanto que essa criança ela é violada, viola-se a ela o direito de conhecimentos, né? Viola-se a ela oportunidades, e a cada dia vai passando mais, vai entrando mais violação, porque as coisas vão mudando, né? O mundo está mudando. E a gente vê adolescentes chegando, pessoas chegando na adolescência com desenvolvimento que não teve corretamente, que era o desenvolvimento infantil. E quando muitas das vezes chega na adolescência e quer para o desenvolvimento da adolescência, eles estão ainda no desenvolvimento da criança, estão perdidos, ou então estão se envolvendo com várias coisas porque não tiveram orientações devidas e corretas na infância. Mas a visão mudou completamente. Não tem como não mudar, né, Carlos? Se você Não. passa por essa experiência, realmente não tem como mudar, porque elas precisam de nós. Eu costumo dizer, né, que as pessoas, quando a gente é conselheiro tutelar, não sei se foi assim com você também, algumas pessoas se aproximam e falam, nossa, mas é muito difícil essa função, né, lidar com esse tipo de violência. Aí eu fico pensando, se não fossem os conselheiros, quem seria? Então, além de uma função, uma missão que você abraça naquele momento de poder cuidar, de não só zelar, mas de fazer cumprir esses direitos, né? E quantos anos você tem de psicólogo, Carlos? Você já era psicólogo quando era conselheiro? Não. Eu fui me interessar em estudar, né? Fazer a psicologia já depois que eu estava dentro do conselho. Eu entrei na faculdade em 2018, me formei em 2023. Então, eu tenho pouco tempo de psicólogo. Vai fazer 3 anos, né? Mas eu já tinha experiência de alguns cursos na área de dependência química, alguns projetos, né? Uma coisa que você falou e que me chamou a atenção aqui, que essa missão e esse desafio do conselheiro, quando ele entra ali, é porque ele é escolhido pela sociedade local. Então, assim, você conhece todo mundo. Sim. Onde você reside e trabalha ali como conselheiro. Você foi escolhido pela população. E aí você tem que ouvir, por muitas das vezes, engolir, respirar e tentar explicar. A maioria das pessoas fala que o ECA veio para estragar a criação das crianças. Entendeu? E é o que a gente mais ouve, né? Que o ECA veio para estragar. Então, a gente se contorce, né? E outra coisa, você vê, quando você ouve isso de um pai ou de uma mãe para um conselheiro, você imagina o quanto essa criança não ouve dentro de casa. Quanta violência psicológica que essa criança não ouve. Quanta violência psicológica essa criança não sofre ao ver situações. Né? Com certeza, Carlos. E assim, na psicologia, nós temos aí um grande recurso. Eu conheço um pouquinho, porque eu tenho uma mãe, né, que é psicoterapeuta, e ela fala um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental. Como eu não sei como posso dizer, acho que é um recurso, ou talvez uma gente, agora me abordagem. Isso mesmo. Pode auxiliar essas crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, como a terapia cognitivo-comportamental, que você também é especialista na área, pode ajudar essas crianças que, de alguma forma, foram sofrendo as violações de direitos. Bom, falar da TCC, vou colocar a nomenclatura aqui, né, que é abreviada, que é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, né, de Aaron Beck. Falar dela, para mim, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria sem conhecer. A professora falava para mim, mas você é totalmente TCC, o que é isso, gente? Eu achava que TCC era o trabalho de finalização de curso que eu ia fazer, né?
Mas não, era a abordagem que ela disse, você já tem isso no sangue. Porque a TCC ela é muito eficaz, né? Ela foca diretamente no trabalho, no problema, ela foca na pessoa, no indivíduo, ela não fica rodeando, ela trabalha exatamente dentro do problema. E aquilo que está causando esse problema, né, a gente vai identificar. Mas dentro da pergunta que você me fez, o que a gente vê? Primeira coisa é a identificação, né, de padrões de pensamento. Criança que chega ao consultório, adolescente, a gente vai fazer essa identificação, né, de padrões de pensamento. Que seria o que ela vai ajudar essa criança a identificar, né, e desafiar esses pensamentos negativos, né, e distorcidos. Entende? Vai promover uma compreensão, né, mais clara das emoções e comportamento. Isso é um dos pontos. Mas é muito bom também a gente frisar aqui para os ouvintes, né, para os colegas ouvintes, que com criança mesmo, tipo, eu atendo criança a partir de 3 anos de idade. Então, com criança, até uns 6 anos, 7 anos, você vai trabalhar muito lúdico. Você vai trabalhar muito na questão lúdica dessa criança para identificar, né, esses padrões de pensamento, o que está levando ela a esse sofrimento, né? Porque, na realidade, a gente não vai trabalhar a violação, veio com a violação, vai trabalhar sim, vai pegar o que trouxe, mas vai identificar esses padrões e ver como que a gente pode trabalhar isso, fazendo com que a criança possa desenvolver essa compreensão de emoções e comportamento. Tá? Outra coisa vai ser o desenvolvimento de habilidades sociais. O que a TCC vai fazer? Ela vai estabelecer, né, para tratar um sintoma de ansiedade, ela vai estabelecer uma promoção de habilidade e sociais e empatia. Entende? Vai permitir o quê? Com que essa criança, né, se relacione de maneira saudável e respeitosa. Então, uma criança que está com o seu direito violado, que ela vem com o direito violado, e ela vai lidar socialmente, o comportamento dela é diferente. Ela não é respeitosa, ela não tem um comportamento saudável, principalmente dentro da escola. Você pode observar isso, criança agressiva na escola. Criança agressiva com professor, criança agressiva com coleguinha, criança agressiva com menina, com sexo oposto, que é o feminino, porque pode estar vendo essa violação dentro de casa, agressões de pais com mãe, e isso daí vai reproduzindo, né, dentro desse cotidiano. Isso é a violação do direito, entende? Uma outra questão é a redução, né, de ansiedade e depressão, que nós vamos trabalhar. Como que seria isso, né? Tratar o sintoma dessa ansiedade, dessa depressão. Vai ajudar essas crianças a lidarem com as suas emoções. E aí eu digo para você o que? Como que eu ajudo uma criança de até 6 anos de idade? Com brincadeiras, com jogos lúdicos, apresentando questões lúdicas para eles, inclusive questões que chamem a atenção deles e que eles não conhecem, né? E vai permitir que essas crianças possam enfrentar essas situações com mais confiança. Trabalhando nisso, enfrentando situações, né, que são desafiadoras. Principalmente para pai e mãe. Pai e mãe, quando chegam num consultório, eles não sabem mais o que fazer, porque eles não entendem o que está se passando com essa criança. Uma questão que agora, para finalizar aqui, dentro dessa tua pergunta, é que essa abordagem ela vai ajudar a criar um ambiente seguro e terapêutico. Principalmente aqui, ó, dentro do consultório, vai permitir, tá, que essas crianças expressem suas emoções e vão aprender a lidar com a situação de forma mais saudável. Essa é a importância da TCC para dentro de um atendimento com criança e adolescente.
Agora, só para complementar um pouco dentro dessa tua pergunta, é fato que isso tudo só vai dar certo se realmente os pais estiverem envolvidos também dentro da técnica. Sim. Se eles se envolverem, se eles entenderem e aceitarem. Participarem desse processo, né? Que é um participar processo. do processo, não só por vezes dentro do consultório, mas também durante o restante da semana em casa, com alguns exercícios, com algumas orientações que o psicólogo da TCC faz. A TCC faz isso. É uma abordagem que passa exercícios, para que não fique só naquele dia no consultório. Imagina, 1 hora por semana. Então, durante o restante da semana, os pais também trabalharem isso. Mas a violação de direito, ela realmente precisa ser identificada a origem dela, o porquê. Porque para uma criança chegar ao conselho tutelar e o conselho tutelar entender que tem uma violação de direito, precisa se identificar de onde está vindo. E dentro do consultório a gente vai trabalhar a terapia, a gente vai trabalhar a abordagem, a ciência, né? Os conceitos, e é isso que a gente vai fazer ali dentro. E vai ajudar esses pais também a... E por muitas das vezes não vão ser os pais que vão, dependendo de onde vier a violação. Mas isso tudo eu estou falando aqui também, a gente vai entrar nesse tema, mas isso tudo eu estou falando aqui também, dentro do consultório de um profissional particular. Isso que eu ia te perguntar, Carlos, desculpa de interromper. O que eu te ia perguntar esse tipo de estratégia, de instrumento, que é o TCC, ele tem também nas unidades de saúde pública ou é o profissional da psicologia que vai escolher qual estratégia utilizar? Ele já tem, você sabe se tem em algum... Então, cada profissional ele tem uma linha de abordagem. Alguns profissionais utilizam a psicanálise, que não é uma abordagem, né? A psicanálise é uma linha à parte, tá? É uma linha psicanalítica, e que trabalha muito, inclusive na faculdade onde eu me formei, tem estágio específico, supervisionado, na psicanálise infantil. Então, assim, tem a linha da psicanálise, que hoje muita gente atua nessa linha. Tem abordagem de histórico-cultural, gestalt, abordagem social, né? E a TCC. Hoje, a TCC é a abordagem mais indicada e mais eficaz dentro do quadro de depressão, ansiedade, transtorno, todos os transtornos. Né? Principalmente com criança e adolescente, ela é muito mais eficaz. Não que as outras não funcionem, claro. Mas vai depender do profissional, qual a linha que ele vai seguir. Porque muitas das vezes o profissional recebe o paciente, entende o caso e fala, esse não é para mim. Encaminha para outro profissional que atenda dentro de uma área específica. Entendi. E eu quero agradecer aqui os psicólogos que estão com a gente, né? A gente sabe que existem vários psicólogos que atuam nas equipes técnicas dos conselhos tutelares. É uma profissão regulamentada desde a década de 60. Psicólogos que cuidam com ética, com aproximação. Alguns psicólogos até, né? Às vezes é a única pessoa que o usuário tem para conversar, para se abrir, de fato, é o psicólogo. Então, é uma categoria profissional muito importante. Você também, conselheiro tutelar, você do Sistema de Garantia de Direito. Terapia está em dia, né, Carlos? Terapia precisa estar em dia. Faça a terapia. Hoje em dia tem o recurso da terapia online, eu já fiz. É bem legal, né? Que às vezes na correria você não consegue ir até o consultório, mas aí tem um recurso online. Procure um atendimento terapêutico. Desde que eu entrei no trabalho, na função do conselheiro tutelar, eu falava para meus colegas de colegiado, gente, terapia, porque a gente vai, né, cuidando do outro e vai se esquecendo também de cuidar de nós mesmos. Isso. Então, para que a gente possa cuidar de fato dessas crianças e adolescentes de forma
efetiva, nós precisamos estar ali com a terapia em dia, com o nosso psico aí bem, né? Então, que bom você tocar nesse assunto, que eu vou aproveitar, então, esse espaço aqui, a oportunidade, para propor aí, depois a presidente entrar em contato aí, para propor, eu estou aberto a, de repente, fazer uma parceria aí para a terapia online dos conselheiros que se interessarem, que são associados, para a gente fazer uma parceria aí do valorzinho simbólico para poder fazer a terapia dessa galera aí. Depois já estou propondo aqui para a presidente. Valeu, presidente. Vamos firmar essa parceria aí com o meu consultório para a gente poder atender essa galera. Então, Nailá, nossa presidente. Isso aí, Nailá. Nossa vice-presidente. Estão buscando várias parcerias aí para a gente. Gente, no fórum que vai acontecer lá em Volta Redonda, né, em março, vai ter mais surpresas ainda, que eu já estou sabendo aqui. Não posso dizer nenhum spoiler, de 13 a 15 de março, Fórum Permanente dos Conselheiros e Ex-Conselheiros do Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. O tema: fortalecendo a proteção, unindo forças para reverter ataques e distorções na defesa dos direitos da criança e adolescente. Lema: garantir a autonomia do Conselho Tutelar para garantir direitos. Tema e lema maravilhosos. Aparece lá, Carlos. Presença confirmada, minha inscrição da Vamos lá. Vai estar em casa praticamente, né, Carlos? Tem em casa, isso aí. Tem em casa. Maravilhoso, então. Vamos participar desse fórum. Você que ainda não conhece a CETERJ, a gente deixou aqui embaixo no nosso site www.aceteg.org.br. Compartilhe aí para que mais pessoas conheçam essa rede de proteção também dos conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente quer saber qual é o papel do Conselho Tutelar, Carlos, na garantia de acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado dessas crianças e adolescentes. Qual é o papel do Conselho Tutelar? Como você pensa isso? Fala para a gente. Gente, essa pergunta, ela é uma pergunta, é a pergunta de milhão. Essa pergunta daí é onde a gente passa para a fase do milhão mesmo, né? Primeira coisa que o conselheiro tutelar precisa entender é que ele foi eleito pela população local para cumprir isso aqui, o que está aqui dentro. Então, já tira por aí. Não é para agradar prefeito, não é para agradar vereador, não é para agradar secretário, não é para nada disso, é para cumprir. Então, no artigo 7º, diz o que do direito à saúde? A criança ou adolescente tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, o papel do Conselho Tutelar é esse aqui, né? E outro aqui é dizer o quê? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público em assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos. Então, quando a gente fala de efetivação dos direitos que estão dentro do Estatuto, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário que eu falei lá no início, que os pais falam, ele não veio para desautorizar pai e mãe. Pelo contrário, ele veio para poder assegurar os direitos de criança e adolescente. E já que o poder público não assegura isso como prioridade, ele teve que criar também o órgão Conselho Tutelar. Porque a única coisa que faz com que autoridades respeitem o que está na lei é tendo alguém para fazer valer essa lei. E o Conselho Tutelar é um órgão que ele foi feito para isso. Então, conselheiro, me desculpa, não estou falando mal de nenhum colega, até porque
uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Mas não dá para fazer politicagem, não dá para agradar prefeito, não dá para agradar, não dá. Porque a nossa única missão é garantir direito de criança e adolescente, é assegurar aquilo que está previsto em lei e que já está garantido. Na realidade, já está garantido aqui. E o Conselho Tutelar precisa assegurar isso. E aí, quando você fala qual o papel do Conselho nessa questão de diagnóstico, gente, a rede pública, o sistema público, principalmente quando se diz respeito à saúde mental, é falho. Eu estou te falando isso porque eu fui servidor da saúde mental infantil. Eu fui servidor de CAPS. Falta vontade política de fazer o CAPS. Ele é um instrumento, a saúde mental no todo, é um instrumento que é meio que deixar de lado, ele parece a parte da saúde. E aí, quando quando uma mãe, um pai procura o serviço, ele é obrigado a ir para o Conselho Tutelar, porque esse serviço está sendo negado. E quando o Conselho Tutelar encaminha, demora para agendar, aí do CAPS já vai para outro lugar para tentar fazer diagnóstico, para poder fechar diagnóstico, aí demora mais não sei quantos meses. Você vai procurar um neuropediatra para fazer um diagnóstico, uma avaliação para diagnóstico, fechar diagnóstico de TEA, do autismo, transtorno do espectro autista, uma marcação, cada cidade é uma cidade, né? Tá? Pode ser que no Rio seja rápido, capital, pode ser que em São Fidélis seja mais rápido, pode ser que Vassoura seja mais demorado, pode ser que Mirinópolis demore, pode ser que não tenha. Então, é cada cidade. Mas é no mínimo 3 meses um profissional especialista para fazer isso. Aonde não devia entrar nessa fila. Eu entendo que quando se fala em prioridade absoluta, é prioridade. É o primeiro da fila. Ele só pode entrar na fila atrás de outra criança que esteja na fila. Ou outro adolescente que esteja na fila. Ele não pode entrar numa fila de, porque não... Não, é prioridade. E aí eu entendo que o Conselho Tutelar ele tem que ser mais enérgico na requisição de serviço. Sabe? É requisitar o serviço com prioridade absoluta, citando o artigo do ECA, sabe? Prioridade absoluta. Esse é o papel do Conselho. Não é fazer inimizade com ninguém, não é brigar com ninguém, não é meter o pé na porta de secretário nenhum, não é meter o pé na porta de gabinete de prefeito nenhum, não é fazer inimizade, não é brigar, não é nada disso. Mas é garantir, assegurar que seja garantido o que está aqui, gente, o que está em lei. Se é prioridade absoluta, é prioridade absoluta. Por que vai estar demorando? Tem quantas crianças na frente? Aí, se você encaminhou para o CAPS, o CAPS encaminhou para a neuro, você já tem que perguntar ao CAPS por que está demorando. Foi encaminhado para a neuro. Aí tem que perguntar para a neuro. É enviar o ofício requisitando resposta. Por que não foi atendido ainda? Então, assim, eu entendo que o Conselho Tutelar foi criado para isso. Para promover, né, assegurar os direitos e tanto para isso a promover. Porque, às vezes, a pessoa manda um ofício, encaminha e fica lá. Ó. Esquece que aquela pasta está ali e que o negócio não está andando. Então, tem que encaminhar e cobrar. Encaminhar e cobrar. Então, colegas, de fato, façam valer o que está no ECA, que é assegurar esse direito, principalmente que diz respeito à saúde mental, porque é uma questão à parte, parece que são 2 saúdes. Tem o SUS e o SUS mental, parece que é isso. Tem lugares bons, tem lugares que tem CAPS-C, tem lugares que tem CAPS-AD, tem vários números de CAPS por conta da população. Né? E hoje a gente tem muito caso de transtorno do espectro autista, muito caso de TDAH, e que são os CAPS que atendem. Entende? Então, precisamos disso.
Precisamos disso, tá? Precisamos que o Conselho realmente assegure isso. E os equipamentos dos CAPs são muito importantes, porque município que tem a população que não atinge o quantitativo para CAPSI é bem complicado, porque é tudo num CAP só. E existe aquela questão do estereótipo, né? De pessoas acharem que a CAPES é quem está maluco, né? E essa questão aí tem que tá fora de cogitação. As pessoas precisam modificar o pensamento. O CAPES ele vai atuar na saúde mental de uma forma geral, tá? E existem pessoas com transtorno mental leve, grave, né, médio, e que precisam ser tratadas, e ali é o lugar, sem colocar dentro de um manicômio. E graças a Deus foram fechados. Mas é preciso ter um olhar melhor da sociedade para os CAPs, para a saúde mental, e é preciso que a sociedade também possa estar cobrando mais das autoridades, participar mais, né, pedir mais, e o Conselho Tutelar, por sua vez, fazer o seu papel, que é de cobrar o funcionamento e o atendimento prioritário para a criança e adolescente. Bom, gente, e é isso, né? A saúde mental, ela é primordial, e nós estamos vivendo um momento de muitos casos, né? Principalmente depois da pandemia. O período de pandemia trouxe muita ansiedade para a sociedade. Imagina uma criança que ficou sem ir para a escola, ficou só dentro de casa, só mexendo em celular, só em tela, né? Tela, 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 e para ficar tranquilo, bota lá, bota no computador, bota para ver desenho, bota para fazer joguinho, e o tempo inteiro ficou em tela. Então, assim, pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimas famílias têm a paciência de sentar e jogar, fazer um joguinho de tabuleiro, jogar Uno, pega a vareta, né, jogar um xadrez com o filho adolescente, ensinar o filho a jogar o xadrez, é dama, é jogos de tabuleiro, sabe? Aquelas coisas da nossa infância. Então, nós não estamos passando para os nossos filhos o que nós tivemos na nossa infância. O mundo mudou? Mudou. O mundo virou tecnológico? Virou, mas não pode ser tudo assim. Nós estamos vendo prejuízos da área tecnológica, da era tecnológica, nós estamos vendo prejuízos na saúde mental hoje dessas pessoas. Não só no serviço público, como no privado. Atendimento público, como atendimento privado, nós temos assistido o resultado da tecnologia, do uso excessivo de tela, do uso abusivo de tela. É a mesma coisa que o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, nós estamos vendo realmente esses prejuízos. O resultado está vindo aí. A gente está vendo aí um adolescente com crise de ansiedade, nós estamos vendo crianças já ansiosas, sabe? Tivemos uma era de automutilação, tivemos uma era de muitas coisas que a ansiedade e a depressão causou por conta do uso excessivo de tela, né? O uso abusivo disso. E os prejuízos estão vindo aí. Beleza, Eli? Amigo, caí aqui, a internet caiu. Eu vi. Mas voltei aqui. Tudo bem, eu continuei falando, parei, depois continuei de novo, mas está tudo certo. Então tá beleza. Carlos, a gente quer, assim, acho que estourou o tempo já, a gente quer te agradecer imensamente, né, por estar aqui presente com a gente. Como eu disse para vocês, a sua profissão, para todos nós, né, a sua profissão é bem interessante e é bem importante para nós, que somos conselheiros, também para as crianças e adolescentes. Parabéns pelo trabalho, né? Vi aí o quanto você se dedica também aos atendimentos. Inclusive, daqui a pouquinho você tem atendimento. Então, é muito bom saber que pessoas estão comprometidas com esse trabalho, mesmo depois de ter sido, né, conselheiro,
como você disse uma vez, conselheiro sempre conselheiro, e que você possa levar, né, um pouquinho dessa temática aqui do direito à saúde, possa ter motivado também cada vez mais você a continuar a seguir, né, nesse trabalho. E aí eu quero pedir para que você deixe agora uma mensagem ou um conselho, um conselho para os conselheiros sobre a questão da saúde mental. O que pode motivar hoje o conselheiro na questão da saúde mental a ajudar outras crianças e adolescentes e a garantir direitos? Deixa essa mensagem aí final para os conselheiros que estão assistindo a gente. Bom, antes da mensagem final, eu quero deixar aqui um convite para que todos os conselheiros que estejam assistindo, não conselheiros, equipe técnica, quem estiver assistindo, entre no site da CETERJ, que vocês vão ver, eu tenho um artigo publicado lá sobre orientação e prevenção às drogas, escola e família, no desafio da prevenção, tá? Então, assim, tem um artigo lá, que é um artigo de finalização de curso, e está muito bom. E ele está publicado lá no site da CETESB, que, inclusive, esse artigo já virou livro também. Daqui a pouco vai estar publicado. Bom, para os companheiros, conselheiros, o que eu tenho a dizer é o quê? Cuidem da saúde mental de vocês. Vocês só podem oferecer aquilo que vocês têm. Se vocês não cuidam de vocês, como que vocês vão conseguir cuidar daqueles que vão procurar ajuda e vão procurar? Porque quando entra naquela porta para dentro do conselho tutelar, quando chega nesse estágio, é porque o direito já está muito violado. Não está ameaçado, é muito difícil um direito ameaçado chegar. O direito que entra é o direito que já está muito violado. Então, para que você esteja bem, que você possa atender bem, com empatia, com profissionalismo e com rigidez ali correta, né? Ser rígido não quer dizer ser grosso e ser autoritarista. Autoritário é ser rígido com a lei. Esteja bem, cuide da sua saúde mental. Só assim você vai conseguir ficar bem dentro de casa, com sua família, com você, e vai poder atender aqueles que procuram e precisam da ajuda de vocês. E eu queria aqui, já finalizando, deixar o meu agradecimento especial à presidenta Nailá, à vice, que é a Ana Rosa, sabe, saudade de vocês, desculpa a minha ausência nos fóruns, mas a vida corrida, estarei no próximo, se assim Papai do Céu permitir. Parabéns, Eli, por esse trabalho, tá? Parabéns, que você já vem desenvolvendo já há um tempo, eu te conheci no fórum, você já entrevistando as pessoas, né, ali botando no Instagram, parabéns a toda a diretoria, e eu desejo a vocês sucesso nessa missão, porque isso é uma missão, a CETERJ é uma missão, tá? A CETERJ é uma missão. E agradeço mais uma vez pela confiança e pela oportunidade que me deu. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, psicólogo Carlos. Gente, sigam o Carlos, o @, dele está aí, tá? Para que vocês possam seguir lá no Instagram e conhecer o trabalho. E quem sabe, né? Daqui saiam outros usuários, outras pessoas que vão ser atendidas pelo Carlos, como ele já ofereceu o trabalho dele aí, né? Um valor mais acessível para os conselheiros tutelares, para aqueles que são associados da CETERJ, tá bom? Gente, muito obrigado. Não esqueça que proteger as crianças e adolescentes é um dever de todos nós, né? E que nós precisamos também nos cuidar da nossa saúde mental, como falamos muito aqui, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Fala CETERJ. Tchau, tchau, Carlos. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.